Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 35, módulo 3. O assunto: características importantes dos fios condutores. Vamos lá? Tendo vocês, aluno, estudado na lição passada um circuito elétrico básico, vocês estão agora numa posição melhor para entender a finalidade dos condutores. Os condutores, eles são usados para levarem os elétrons através do circuito da bateria, através do circuito e de volta para a bateria. A maioria dos condutores usados, eles são feitos de cobre. A razão para isso é que a eletricidade, ela flui mais facilmente através do cobre do que através da maioria dos outros materiais. Em outras palavras, o cobre, ele não oferece tanta resistência ao fluxo de eletricidade. O cobre, ele não é o melhor condutor conhecido. De fato, a prata é um dos melhores condutores. Observe com atenção esta tabela. Nela indicamos os materiais que podem ser usados em condutores para ligações elétricas. Observe. Nela nós temos a prata, que é 100% de condutibilidade. Depois nós temos o cobre, que é 98%. E depois vem o ouro, que é 78%. E assim por diante. Vocês poderão notar que a prata é o melhor condutor, e em seguida vem o cobre e finalmente o ouro. A razão para usar o cobre em vez da prata é que o cobre é muito mais barato. Se você usar um fio condutor com diâmetro maior, a eletricidade irá fluir através do fio mais facilmente do que através do fio de diâmetro menor. Então por que não usar sempre um fio com diâmetro maior? Simplesmente porque é preciso mais cobre, portanto, o custo é mais caro. Observe esta outra tabela. Essa tabela, ela é conhecida como tabela de bitola de fio. Observe-a. De acordo com a tabela observada, podemos ver que quanto maior for o diâmetro de fio, maior será a área. As bitolas dos fios são às vezes identificadas pela área da secção transversal em vez do diâmetro, que é a mesma coisa, tanto a área de secção transversal como o diâmetro. Uma coisa muito importante acerca da tabela de bitola é que ela mostra a relação entre o tamanho, isto é, a bitola do fio, e o diâmetro do fio, que é dada em milímetro. Então, podemos observar na tabela que as menores bitolas de um fio correspondem ao maior diâmetro deste fio, e que as maiores bitolas correspondem ao diâmetro menor deste fio. Preste atenção, aluno. Podemos observar na tabela de bitola que as menores bitolas de um fio correspondem ao maior diâmetro deste fio, e que a maior bitola corresponde ao diâmetro menor deste fio. Por exemplo, vamos então a um exemplo. Um fio de bitola 20 tem um diâmetro de 0,81 milímetro. Porém, um fio de bitola 14 tem um diâmetro 2 vezes maior, ou seja, 1,63 milímetro. Atenção! Vocês, alunos, devem sempre lembrar que para um fio conduzir uma corrente elevada, esse fio ele deve ter uma bitola menor. Na figura abaixo, observe agora esta outra figura. Nela mostramos um calibre simples para medir a bitola de um fio.
Observe. Para usar este cálice, basta achar o rasgo no qual o fio encaixe perfeitamente, sem folga, e ler o número da bitola nos rasgos correspondentes do calibre. Preste atenção. Observe a figura. Na figura mostramos o que? Um calibre simples para medir a bitola de um fio. E para usar este calibre, basta você achar o rasgo no qual o fio encaixe perfeitamente sem folga e ler o número da bitola no rasgo correspondente do calibre. Vamos agora falar sobre as duas formas diferentes de que são feitos os fios condutores. O condutor, ele pode ser um fio sólido de cobre, que é conhecido como fio, ou podem ser feitos de um certo número de vários fios trançados de bitola menores, combinando num único condutor, que é conhecido como cabo. Ambos os tipos estão sendo indicados na figura abaixo. Observe com atenção a figura abaixo. A razão mais importante de usar o condutor de fio trançado, que é conhecido como cabo, é que o mesmo é mais flexível. O cabo de força de extensão, eles são feitos desta forma. O isolamento usado nos fios, eles podem ser de borracha, plástico ou qualquer outro material não condutor. Fio para uso externo. Eles usam um isolamento especial, que pode resistir à ação das intempéries, isto é, frio, calor e etc.